começar mais uma aula. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que por enquanto é só um, é o Rodrigo. Um material da Universidade de Michigan, mas eles misturam ciência com uma série de fatos, eventos. Fizeram um infográfico que você também não acha mais no material deles lá. E aí tem vários outros, mas não chega a fazer uma abordagem. Então a abordagem cronológica está sempre presa ao ano de 1920 para frente, quase sempre. Bom, mas a gente conseguiu um material aqui, e a princípio esse material é bem interessante. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder elaborar em cima desse material aí. A nossa intenção é falar cronologicamente desse tema. Então, se a gente fosse começar a discutir, esse material discute a liderança, algumas teorias usadas nos últimos 200 anos. Um pouco mais de 200 anos agora, né? Porque nós temos 1940, não estamos em 2040. Pouco antes de 1840, 1840 então é a localização dessa teoria, a teoria do grande homem. Então essa teoria, em essência, fala o que essa frase está traduzindo aí. Grandes líderes nascem, não são feitos, você não aprende liderança. Então, por essa teoria, chamada de Big Man, os estudiosos dessa teoria, os que engendraram essa teoria, né, criaram, eles diziam que os líderes nascem. A pessoa nasce líder, não tem como a pessoa se tornar um líder, não dá para fazer, não dá para aprender. Bom, ainda bem que eles estavam errados, né? Pelo menos parcialmente errados. Depois, cronologicamente, se a gente fosse fazer uma análise, e é lógico que essa história da liderança, ela vai se misturar com a história da gestão. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, se você tem uma visão que é chamada a teoria do grande homem, até antes disso, quando 20 anos, 40 anos depois, em 1880, surge esse cara aqui, que é o Frederick Taylor, e ele começa a ter visibilidade por causa de uma coisa chamada gestão científica. Então ele se torna um líder devido a essa gestão científica. Ele se destaca. Então, o que ele faz? Ele simplesmente usa um cronômetro, né? Ele decide cronometrar a produção nominal dos trabalhos da Mid-Valley Steel Company, que é uma empresa siderúrgica, uma empresa de aço. Então, ele começa a fazer isso, né? E começa a ditar as regras de como seria você fazer uma gestão de maneira científica. Baseada em quê? Baseada na cronoanálise, baseada na cronometragem dos tempos, geração dos tempos de produção, dos ciclos de produção. Ele se torna um líder, tanto que em 1930, o método aplicado por ele passou a se chamar, né, passou a ser conhecido como Taylorismo. As ideias do Taylor começaram a dominar, pelo menos dentro da área da gestão e da produção, e ele passou a ficar conhecido. Todo mundo era orientado a dirigir, a supervisionar, a fazer os trabalhos dentro de uma fábrica de acordo com os métodos que ele implementou. E o método que ele implementou era simples. É você cronometrar para saber o ciclo de produção correto e você dá a ferramenta certa para a pessoa certa. Então, se tinha um cara muito grande, forte, ele dava uma pá maior para que aquele cara, né, aquele funcionário, deslocasse mais carvão. Se o funcionário ele era menorzinho, mais magrinho, mais fraquinho, ele dava uma pá menor para o cara deslocar justamente uma quantidade menor de carvão, que era a quantidade que ele aguentaria. E com isso ele aumentou a produtividade da empresa, né? E aí ficou conhecida aquela era quase que toda, aquela década toda, como o Taylorismo, né?
Bom, depois, nós já falamos sobre isso, depois em 1930, 1940, surge aí a teoria do traço. Então, o líder, ele tem determinados traços, e aí a gente resumiu essa teoria do traço com essa frase aí. Certas qualidades, que são os traços, né? Como a inteligência, o senso de responsabilidade, a criatividade e outros valores, como coragem, uma série de valores, colocam qualquer pessoa na pele de um líder, na pele de um bom líder. Então, quer dizer, se a pessoa tiver um traço, veja que é diferente. Lá anteriormente a teoria dizia a pessoa nascia líder. Aqui a pessoa não precisa nascer líder, ele precisa ter um traço, uma característica, uma qualidade que essa qualidade coloca essa pessoa na pele de um bom líder. Ele se torna um bom líder se ele tiver essa qualidade. Se ele for inteligente, ou se ele tiver senso de responsabilidade, ou se tiver os dois, ou se tiver muita criatividade, ou se tiver qualquer outro valor, como coragem, entendeu? Humildade, sei lá, coloca o cara na condição de ser um bom líder. E aqui a gente não precisa dizer que começa, em 1930, uma visão mais humanista, né? Então aqui a gente não tinha tratado com vocês antes, mas aqui a gente trouxe alguns exemplos, que nem, por exemplo, em 1932, essa experiência, esse estudo da Hawthorne, né, pelo Elton Mayo, ficou famoso esse estudo. Ele faz um estudo sobre o comportamento das pessoas dentro dessa administração científica do Taylor. As fábricas eram direcionadas, dirigidas por pessoas que usavam a administração científica criada pelo Taylor. O Taylor, ele era uma pessoa extremamente prática. Ele gostava de praticidade. E ele também tinha um problema, né, meu? Ele era um cara que achava que todo mundo era um robozinho. Então você não podia, se você estava num posto de trabalho, você tinha um tempo para cada processo. Cada processo que você realizasse tinha um tempo de ciclo, um tempo de produção. Então, ele não gostava muito que o cara saísse do posto de trabalho. Então, quer dizer, o cara, ele entrou para trabalhar e foi para o posto de trabalho dele, ele tinha lá os ciclos para poder produzir. Se você não produzisse dentro daqueles ciclos, você ia perder produtividade. Então a ideia era que o cara não podia sair do posto de trabalho nem para cagar, entendeu, meu? O cara não podia ter necessidade fisiológica, não podia. Então os humanistas, digamos assim, né? Os humanistas, os partidários ali do behaviorismo, do comportamento, começaram a fazer estudos em cima de tudo isso. Aí se deslocou a ideia de que se a pessoa tivesse mais confortável, ela faria mais produção. E aí começou a se estudar, né? E esse Alton Mayo, ele é o que faz um estudo nessa fábrica aqui, ó, da Hawthorne, né, sobre os comportamentos. Os estudos concluíram que os fatores humanos costumam ser mais importantes do que as condições físicas. Os fatores humanos costumam ser mais importantes que as condições físicas para motivar os funcionários a uma maior produtividade. Então, ou seja, né, a gente deduz assim que os fatores humanos, as necessidades, como um elogio, como a afetividade, que depois vai ser estudada por outros psicólogos industriais, né, elas são mais importantes, né? Você está em grupo, são mais importantes. Aí, 1946, nós temos o desenvolvimento da organização. Então, nós já falamos desse cara aqui, o Kurt Lewin. Ele era um cientista social, né? Um psicólogo, e ele lança, né, um centro de pesquisa para dinâmica de grupo no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, né? E essas contribuições, as contribuições deles foram na teoria de campo, ou teoria da mudança, pesquisa, ação e aprendizagem pela ação. Lhe renderam o título de
o pai do desenvolvimento organizacional. A aplicação sistemática do conhecimento da ciência comportamental em vários níveis, grupo, intergrupo, organização total, para realizar a mudança planejada. Então, são estratégias, né? Na verdade, ele começou a analisar as estratégias, e é ele que cria aquela noção com a teoria do campo, aquela noção de líder autoritário, democrático e liberal. Então, é o Kurt Lewin que cria essa visão de líder autoritário ou autocrático, né, o líder autocrático, o democrático e o liberal. É ele que dá essa terminação à descoberta dele usando a teoria de campo. E mais tarde, tem dois estudiosos também, chamado White e Lippitt. O White é um e o Lippitt é outro. Eles disseminam o conhecimento dessa visão do Kurt Lewin. Então fica quase como que se eles tivessem criado. Mas quem criou essa teoria dos três estilos foi o Kurt Lewin. Lewin é mais conhecido por seu trabalho na área de desenvolvimento organizacional e no estudo da dinâmica de grupo. Ele cria essas questões, né, usando dinâmica de grupo. Sua pesquisa descobriu que a aprendizagem é mais facilitada quando há um conflito entre a experiência concreta e imediata e a análise imparcial dentro do indivíduo. 1949, você vê que nós vamos avançando, mas é um avanço assim que demora para você descobrir as coisas, né? No campo da liderança também demora para descobrir as coisas. Então surge essa teoria, que é a teoria dos sistemas sociotécnicos. Um grupo de pesquisadores do Instituto Tavistock de Relações Humanas de Londres, liderado por Eric Trist, estudou a mina de carvão no de Warwickshire, em 1949. Sua pesquisa levanta o desenvolvimento da teoria de sistema sociotécnico, que considera os aspectos sociais e técnicos ao projetar empregos. Isso marca um afastamento de 180 graus da gestão científica do Frederick Taylor. Então, esses caras aí, eles inventaram uma outra maneira de projetar o trabalho, de projetar o emprego, que não era mais dentro da visão da administração científica do Taylor. Já fugia do Taylor, eles mataram o Taylorismo no método deles. Então, existem 4 componentes básicos para a teoria sociotécnica. Um subsistema do meio ambiente, um subsistema social, um subsistema técnico e o desenho organizacional. Então, fazendo uso desses 3 conhecimentos, eles desenharam uma nova visão do emprego, né? Então já esses caras começam a inaugurar essa noção do ambiente. O ambiente não podia ter determinada cor, porque aquela cor, o vermelho, por exemplo, estressa o funcionário. Tinha que ser verde ou cinza, que são cores neutras. Então eles vão estudando essa parte de ergonomia, o cara tem fadiga, né? Então o cara, eles estudavam aquilo, então tá, como é que a gente soluciona? Não era só a fadiga em si, mas como é que soluciona? Porque a fadiga ele já tinha um conhecimento de que a pessoa, se ficasse num trabalho cíclico, ele sentiria cansaço, né? Mas como deixar a pessoa mais confortável e de forma ergonométrica, de forma no ambiente, o calor, o barulho no ambiente, eles começam a estudar essas coisas aí. Muito bem. E aí surge, em 1954, um outro psicólogo industrial que vocês devem ter ouvido falar, que é o Abraham Maslow. Então, o Maslow, ele é o cara que cria, ele formaliza uma teoria que é chamada Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Recebeu o nome dele, ele coloca isso no livro Motivation and Personality, que é o livro que ele escreve a respeito desse assunto, né? Isso fornece uma estrutura para obter o comprometimento dos funcionários. E o que ele percebe? O Maslow, ele estudando os funcionários numa fábrica, ele percebe, é engraçado que isso já estava sendo estudado no comportamento, né? Mas ele dá a grande sacada do negócio, né? Ele fala que existem 5 necessidades primordiais
para os funcionários, sendo que 2 delas são necessidades que elas surgem periodicamente. Então, quando você satisfaz uma dessas necessidades, passa um período, você fica satisfeito e ela retorna, ela precisa ser satisfeita de novo. Então ele diz que existem 2 necessidades, que nem a necessidade de segurança e a necessidade fisiológica, né? Então você tem lá toda a necessidade que é fisiológica, está escrito aqui, ó, physiological, ela precisa ser satisfeita de período em período, de momento a momento. Então você, por exemplo, sente necessidade de se alimentar. Você se alimentou num determinado período, aquela necessidade foi suprida, então você não precisa se alimentar mais por um determinado período de tempo. E aí, num determinado momento, você precisa se alimentar de novo porque aquela necessidade surge de novo. São necessidades sempre em déficit, né, meu? Você está sempre necessitando de suprir a sua necessidade por alimento, a sua necessidade fisiológica, ou seja, o cara precisa ir ao banheiro. Finalmente, olha só, de 1929, ou vamos colocar 1930, até 1950, são 20 anos. Parece muito pouco, né? Mas é uma infinidade de tempo, meu. 24 anos. Até surgiu um cara que fala, ó, o funcionário precisa ir ao banheiro, ele não pode ficar preso aqui no posto de trabalho. O funcionário tem essa necessidade, reconhecer que era uma necessidade que o cara tinha que suprir. Porque se ele não suprisse, isso estava preso ao comprometimento do funcionário em produzir ou não. Ele para de produzir. Ele para de produzir. Se ele não comer, ele não produz. Se ele não tiver a necessidade de satisfação, de fazer um xixi, de ir ao banheiro lá, ele pode parar de produzir também. Então eles começaram a fazer esses estudos e descobriram isso. Mas tinha outras necessidades, né? Ele descobriu que o funcionário ele tem necessidade de trabalhar em grupo. O ser humano é um ser assim gregário, né? Ele precisa de grupo. Então, a atividade em grupo é bom para os funcionários. Trabalhar em grupo, trabalhar em time é bom para o funcionário. O funcionário também tem necessidade afetiva, afeto. E como que se traduz? Você vai ficar beijando o funcionário na empresa porque você é líder? Não. Você tem necessidade de elogiar no momento certo. Se o cara fez algo muito bom, elogie o camarada no momento certo. O Taylor jamais elogiaria alguém, o Taylor. Entendeu? O negócio dele era produtividade e acabou. O funcionário, ele trabalha, uma máxima do Taylor é que o funcionário trabalha sempre por causa do dinheiro, não é porque ele gosta. Não é por causa que ele deu lá os processos para ele trabalhar. O cara trabalha por causa de dinheiro. Se você não pagar para o cara não trabalha. Entendeu? Então, essa visão muda um pouco com o Maslow, né? O Maslow fala, olha, o funcionário é um ser humano e ele precisa, em alguns momentos, de um incentivo, de você falar que o trabalho está bem feito, né? O trabalho dele tá produtivo, está bem feito. Fazer o elogio correto, não é simplesmente jogar um elogio toda hora, falar toda hora que o cara está fazendo um bom trabalho e, na verdade, não demonstrar isso de outras maneiras, né? Com salário, com algum tipo de, sei lá, gratificação, bônus, alguma coisa assim. Então, o Maslow defendia essa visão. Eu passei da necessidade fisiológica direto para necessidade de grupo e agora estou falando da necessidade afetiva. Mas lá embaixo ainda, né, junto com a necessidade fisiológica, está a necessidade de segurança. O funcionário precisa se sentir seguro. Isso orienta uma coisa, que é o seguinte: quando você é líder, você tem acesso a tomadas de decisão. E algumas tomadas de decisão são mais difíceis que outras.
Por exemplo, você, uma hora sendo líder, tem que demitir um funcionário. Isso é praxe. Você tem que demitir. Eu demiti alguns, mas eu gosto muito mais de admitir o funcionário do que de demitir. Isso é uma questão pessoal. Mas você vai chegar em pontos onde você tem que tomar a decisão de demitir esse ou aquele funcionário. E é uma decisão um pouco amarga, né? Porque você decide sobre quem? Um funcionário jovem que ajuda os pais, ou um pai de família que tem 2 filhos e é meio devagar, como se tivesse com o freio de mão puxado. Como é que você faz? E aí, essa necessidade de segurança, eu precisei preparar essa fala para vocês, porque assim, vamos supor, né, tem muita empresa que manda funcionário embora na sexta-feira. Chega a sexta-feira, no final do mês, ou a cada semana, ou a cada 15 dias, na sexta-feira, ele manda a leva de funcionário embora. 2, 3, 4 embora. Quando chega a sexta-feira no mês seguinte, o que acontece? Entre aspas, aqui na nossa fala, né? A peãozada, os caroços, começa a rádio peão falar entre eles, hoje é dia de facão. Será que eu vou ser mandado embora hoje? Ou será que eu ainda fico mais um tempo? Começa a rolar essa conversa na rádio peão. Hoje é dia de facão, hein, turma? Cuidado, hein? Você não tá com X nas costas, não? Você aprontou? Falou alguma coisa desagradável pro chefe? Trouxe uns bolinhos pro chefe? Né? Fez aquela massagem no ego do chefe? Né? Apalpou os testículos do chefe? Porque senão, né, você corre o risco de ser demitido. Sendo demitido é o facão que passou e cortou sua cabeça lá. Isso é a necessidade de segurança. A pessoa tem necessidade de segurança. E se você percebe que está sendo mandado embora, os funcionários percebem que estão sendo mandados embora numa sexta-feira, digamos assim, na terceira semana de todo mês é mandado uma leve embora, quando chega a terceira semana na sexta-feira, todo mundo está com medo. Tem cara que nem vai trabalhar, entendeu? O cara nem vai trabalhar porque fala, hoje é dia de mandar embora, se eu não estiver lá, eles não me mandam. Entendeu? Essa é a necessidade de segurança. Bom, vamos lá. Então, nós estávamos falando de afetividade lá em cima. E então o funcionário precisa saber que ele é bem quisto dentro da empresa, que ele é aceito por um grupo, né, na empresa, que ele é amado, entendeu? E por fim, a quinta necessidade de Maslow é a necessidade de autorrealização. Então ele falava que essa necessidade de autorrealização é a necessidade máxima da pessoa. É isso que faz a pessoa querer avançar dentro de um plano de carreira. Por quê? Porque ela quer, por exemplo, se tornar o supervisor, ela quer se tornar o gerente da empresa. Então, quando a pessoa chega num determinado posto, que é aquilo que ela desejou o tempo todo, ela chega, ela supra essa necessidade de autorrealização. Se a pessoa trabalha numa empresa e ela tem lá curso de inglês, ela tem lá determinados cursos para fazer ligados à qualidade, ligados a black belt, green belt, ela também tem um bom salário e além de tudo, devido aos problemas que ela resolve no grupo de black belt dela, ela ainda ganha um bônus que às vezes é até maior que o salário. Existe empresa que faz isso? Existe, que nem a Caterpillar faz. Ela fica feliz, ela se sente autorrealizada. Entendeu? Isso é autorrealização. Então Maslow reconheceu essas 5 necessidades nas pessoas. Todas as pessoas têm essa necessidade. Logicamente que mais tarde as pessoas, né, os empresários aí, os gerentes, diretores, eles percebem isso. E o que eles fazem? Eles trazem projetos onde equipes, que são essas equipes que eu acabei de citar, Black Belt, Green Belt, começam a solucionar problemas da empresa e eles começam então a ter retorno, inclusive até financeiro, às vezes, pela solução de um problema da empresa. Isso deixa o grupo, o time mais coeso, o time mais motivado
e o resultado traz a autorrealização daquele grupo que está realizando esse tipo de proeza, aí, desse tipo de trabalho. 1954, então, liderança e gestão, começa a se estudar bastante essa questão da liderança-gestão, definindo a definição de objetivos, planejamento, organização de grupo, motivando e comunicando, medição de desempenho, desenvolvimento de pessoas. Então, isso é o que é realizado nessa visão, né? Quem traz muito essa visão, né, é o Peter Drucker, com essa prática do gerenciamento, né? O gerenciamento objetivo, né? Uma coisa assim que ele sempre falava, né? A parte de gerência por objetivos. Então ele apresenta essas funções dos gerentes aí. E em 1959 existe um estudioso chamado Frederick Herzberg. Ele desenvolveu uma lista de fatores também muito parecida com as necessidades de Maslow, baseada na verdade nas necessidades de Maslow, né? Pegou o livro do Maslow, estudou o livro do Maslow e começou a fazer uma aplicação, né? Então ele pegou e reconheceu naqueles fatores que ele tinha, ele reconheceu fatores de higiene, que ele chamou de higiene, devem estar presentes no trabalho antes que motivadores possam ser usados para estimular os trabalhadores. Bom, e aí mais tarde, em 1960, uma teoria que ficou famosíssima, também um pouco baseado nessa teoria de fatores higiênicos e tal, só que um pouco diferente, né? Foi chamada de teoria X e teoria Y. Os princípios da teoria X e Y influenciam o desenho e implantação de políticas práticas de pessoal. Você vai perceber que nesse documento que eu coloquei aqui para você, se você clicar nesse documento, ele tem alguns links e ele abre a pasta onde está a teoria XY aqui, ó. Nesse caso, você vê que aqui, como ele abriu, no meu caso aqui, ele abriu a teoria XY no Google, ele já traduziu automaticamente aqui, ó. Então ele está falando do Douglas McGregor, que foi o que criou essa teoria, né? E aí ele tem o livro onde ele expõe isso aqui, e depois ele fala aqui embaixo, ó, a teoria X, com os pressupostos da teoria X. Então, você tem a teoria X e a teoria Y. A teoria X tem pressupostos e a Y também. Quais são o papel da administração é coagir e controlar os funcionários. As pessoas têm uma antipatia inerente pelo trabalho e evitarão sempre que possível. Então, essa é uma premissa da teoria X. O funcionário não gosta de trabalhar. Entendeu? O funcionário não gosta de trabalhar. Então, ele tem uma antipatia inerente pelo trabalho e vai evitar trabalhar se for possível. As pessoas devem ser coagidas, controladas, dirigidas e ameaçadas de punição para que alcance os objetivos organizacionais. Você vê a mentalidade do cara, né? Mas veja, não vamos ficar com raiva do McGregor ainda, porque isso é só uma suposição. Você vai perceber que a teoria Y fala o contrário. Então, as pessoas preferem ser dirigidas, não querem responsabilidades e têm pouca ou nenhuma ambição. As pessoas buscam segurança acima de tudo. Então veja que ele pegou parte da teoria do Maslow, só que ele jogou uma visão nova em cima dessa teoria. As pessoas buscam segurança. O Maslow já sabia disso. Agora vocês estão vendo, né? Olha só, Agora sim. eu falei isso aqui e ia começar a falar isso aqui. Então na teoria Y ele faz outro pressuposto. Ele diz assim: o trabalho é tão natural quanto brincar e descansar. Veja que a teoria X tem o pressuposto que as pessoas têm antipatia inerente pelo trabalho. Agora aqui ele fala, trabalho é tão natural quanto brincar e descansar. Aí ele coloca assim, ó, as pessoas exercerão autodireção se estiverem comprometidas com os objetivos. Elas não são preguiçosas. O compromisso com os objetivos é uma função das recompensas associadas à sua realização. As pessoas aprendem a aceitar e buscar responsabilidades. Então, parece que
O lance dessa teoria XY é que a teoria X ela faz determinadas afirmações. Então ela está num campo. E como a teoria Y ela faz outra, na realidade ele tentou abranger um leque gigantesco de parâmetros que você, na verdade, assim, você atina do funcionário que não gosta de trabalhar, mas ele também acredita que existe um grupo de funcionários, existe um funcionário que gosta de trabalhar. Então você fica entre os dois opostos. E pode surgir um monte de coisa no meio disso aí, entre o que não gosta e o que gosta de trabalhar. Então ele admite, ó, naturalmente o trabalho não é uma coisa legal, não é bom. Mas por outro lado, existe a possibilidade de que o trabalho seja tão natural quanto brincar e descansar. Então, quer dizer, com esses dois pontos que são contraditórios, ele conseguia enxergar uma forma de liderar, entendeu? É essa a questão. Então ele fala aqui, a criatividade intelectual não pode ser programada, dirigida da maneira como programamos ou dirigimos uma linha de montagem ou um departamento de contabilidade. Esse tipo de contribuição intelectual para a empresa não pode ser obtido por meio de ordens, por práticas tradicionais de supervisão ou por sistemas rígidos de controle. Então, quer dizer, ele conseguiu, né, fazendo esse confronto, esse conflito, né, ele consegue enxergar um leque gigantesco de possibilidades dentro da liderança. No final dos anos 60, quase ainda para os anos 70, tem o Action Learn, a visão de que você tem o aprendizado, né? O que é mais importante são a parte quando o camarada desenvolve aprendizado, né? Então, esse Rivans foi convidado a experimentar suas teorias na Bélgica, o Action Learning, que leva a uma recuperação da economia belga. Então, ele aplicou isso lá e conseguiu recuperar a economia do país. Então, por isso que o modelo ficou conhecido, entendeu? Ficou conhecido por quê? Por causa disso, ele aplicou e deu certo. A menos que suas ideias sejam ridicularizadas por isso, elas não valem nada. O acadêmico britânico Reg Rivens, criador do aprendizado pela ação, então você tem aí essa fórmula que é L igual a P mais Q. O aprendizado ocorre por meio da combinação de conhecimento programado e a capacidade de fazer perguntas perspicazes. Na realidade, turma, quando eu ouço essas coisas, para mim isso é uma maneira muito natural, porque como a gente estuda judaísmo, a cultura judaica ela é muito rica. E a cultura judaica é uma cultura de estudo onde prevalece mais você perguntar. Eu não sei se vocês já ouviram, tem vários pensadores que dizem assim, que o que importa são as perguntas. As soluções, as respostas, elas vêm também, elas vêm junto com uma pergunta. Mas o mais importante para você fazer o desenvolvimento de algo, o desenvolvimento das pessoas, é quando as pessoas perguntam. São as perguntas que movem o mundo, e não somente as respostas. É lógico que para cada pergunta há uma resposta, mas porque alguém perguntou algo, alguém começou a se mexer para encontrar a solução daquele algo. Entendeu? Então essa é a noção desse action learning. É o que ele descreve aqui, né? A aprendizagem pela ação. 1964 é rede de gestão. Então esses caras aqui, ó, o Robert Blake e a Jane Morton, eles desenvolvem um modelo de gestão. O modelo de gestão deles eu trouxe para cá, é o grid gerencial. Nós falamos um pouco a respeito disso. Também tá perto da liderança autocrática, democrática e liberal, né? Porque você tem aqui 4 quadrantes. Então o grid tinha que ser com 6, então o cara tinha que ser um team leader, tinha que ser um líder de equipe. E aí ele tá definindo, né, o que é o pobre, o que é o autoritário, o que é o líder de equipe e o que é o contra-clube. Então ele está mostrando aqui, ó, forte nas tarefas, fraco nas habilidades pessoais. Forte nas habilidades pessoais, fraco nas tarefas. É o contrário, esse é o contrário desse. Aqui o empobrecido, fraco nas tarefas e fraco
nas habilidades pessoais, esse é o mais deficiente, nota 1. Então aqui não tem possibilidade do cara ser líder aqui. Porque para ele ser líder, ele precisa de nota acima de... Tem que ter 6 para cima. Tem que estar aqui, ó. Entendeu? Tem que estar nesse ponto aqui. E líder de equipe, forte em tarefas e forte em habilidades pessoais. Então esse é o objetivo. E o que o cara faz? Aqui, ó, você tem que perceber um fato, que isso aqui, ele vai usar no grid o conhecimento que se ganha aqui, ó. Então eles têm contato com essa tecnologia aqui de liderança situacional. E o que ele faz? Quando é líder de equipe, você lidera uma equipe. Você, como é que se pode dizer? Você orienta, você instrui, como um líder de equipe faz. Mas para os outros, para esses outros aqui, você usa justamente os 3 estilos lá. Você usa a visão situacional. Se aqui for necessário autoridade, você vai usar autoridade. Se aqui for necessário você usar a visão democrática, compartilhada, a visão de instrução, você vai usar. Se no outro quadrante você precisar ser liberal, você vai ser liberal. Mas então aqui você tem uma postura um pouco diferente, porque você combinou tudo. Mas aqui você vai usar individualmente cada uma delas. Mais ou menos isso aí. Depois, em 1970, surgem 2 teorias de liderança. Uma chama transacional e outra chama-se transformacional. Eu resumi isso aqui com uma frase só. Os líderes no transacional devem encontrar um meio de se alinhar para recompensar ou punir adequadamente os seguidores por realizar a tarefa designada pelo líder. E o líder transformacional é um pouco diferente do transacional, construído na confiança e inspiração. Isso torna toda a equipe mais motivada e eficaz. Então, a confiança, nós falamos um pouco também, e a inspiração, né? Ou seja, o comportamento do líder, ele gera essa confiança e gera essa inspiração. Isso torna a equipe mais motivada e eficaz. Em alguns momentos aqui, ó, você tem links aqui, tá vendo? Ó, que eu estou passando aqui, eu deixei propositalmente para, se você quiser aprofundar nisso aqui, você clica aqui e você vai lá para o original desse material aqui que eu selecionei, e você consegue ver aqui, ó. Só que quando é livro, por exemplo, que nem o Tom Gilbert, quando é um livro, ele reporta você para o Amazon para você comprar o livro se você quiser, ou ver se tem gratuito, não sei, que às vezes tem leitura gratuita lá também. Muito bem. 1978, a excelência, né, com o McKinsey. Esse McKinsey, né? McKinsey não, o Larson da McKinsey, que é uma empresa, ele pede ao Tom Peters para intervir no último minuto e fazer uma apresentação que leve à busca de excelência. Assim, ele gera, né, o nascimento do guru de negócios em gestão. Então, esse Tom Peters, ele é um consultor, um gestor, uma pessoa tão conhecida quanto o Peter Drucker, só que o Peter Drucker eu acho que é mais conhecido que ele, mas ele criou um monte de livros, todos baseados nessa temática da excelência em gestão, guru de negócios de gestão, excelência, busca da excelência em gestão. Tudo que falar de excelência é esse Tom Peter, ele é o cara que escreveu a respeito. Teoria de gestão, 1980, e liderança servidora, 1990. Quer dizer, já não tinha mais o que se inventar, entendeu? Vamos dizer assim, faz de conta que não tinha mais o que inventar. Em 1990, surge aquela questão da liderança servidora. E como que é essa liderança servidora? É aquela questão, né? O líder só tem sucesso se servir a seus seguidores. No que eles estão baseando isso? Eles estão baseando isso na liderança de Jesus Cristo, entendeu? Ou seja, eles pegam Jesus Cristo como arquétipo para esse tipo de liderança, vê as ações descritas nos livros pertinentes a respeito das ações dele, né?
e começa a tentar postular uma metodologia de liderança servidora. Aí surge, né, o monge e o executivo, surge essas visões de liderança servidora, tem outros nomes também, né, liderança espiritual, essas coisas todas aí, né, espírito na liderança, algumas coisas assim que vão surgindo aí. Mas é basicamente isso. E a partir de 1990, organizações de aprendizagem. Então aqui está falando de empresas. Então qual é o grande livro que surgiu a respeito de aprendizagem, de teoria do conhecimento e aprendizagem? Organizações que aprendem. É o livro do Peter Senge, né? A Quinta Disciplina. Então esse livro aqui ficou famoso, do Peter Senge, onde ele fala de 5 coisas para que a empresa ela cresça, né, para que ela se torne eficaz. E o forte nesse livro dele são essas visões aqui, ó. Essas visões aqui, essas 5 visões aqui, ó. Ou seja, até então não estava formalizado, né? Até 1990 só fica formalizado mesmo depois que surge esse livro A Quinta Disciplina. Essa questão de pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico. Pensar na empresa como um grande sistema. Pensamento sistêmico. Aí você tem o domínio pessoal, modelos mentais, ou seja, tudo que acontece com as pessoas, tudo que acontece comigo ou com você, depende muito dos nossos modelos mentais. Os nossos modelos mentais são são as coisas que regem as nossas ações. Então, se você quer mudar de pensamento, você tem que criar novos modelos mentais. Você tem que, sei lá, destruir alguns modelos e criar novos modelos mentais. Visão compartilhada e aprendizagem em equipe. Muito bem, turma. E aí, 1995 começa a se discutir ética. Eu gostei muito desse material que fala sobre ética, porque aqui eu tenho um link, ó, já no trabalho de vocês, se vocês quiserem pesquisar aqui, ethos e liderança, é um excelente momento para fazer isso, para você incrementar mais ainda no seu trabalho e aprender mais ainda sobre ética e liderança, tá? Então, você tem aí, em 1995, um incêndio queimou parte do Madden Mills e deixou 3.000 pessoas sem trabalho, era uma empresa, né? A maioria dos 3.000 achava que estava sem trabalho permanentemente, mas o CEO, Aaron Fauerstein, diz: este não é o fim. Ele gastou milhões mantendo todos os 3.000 funcionários na folha de pagamento com todos os benefícios por 3 meses até que pudesse colocar outra fábrica em funcionamento. Por quê? Ele responde: a diferença fundamental é que considero nossos trabalhadores um ativo, não uma despesa. Além disso, veja, para aprender mais a respeito disso, ethos e liderança. Então, é uma pessoa, né, um CEO que tem uma visão muito evoluída, né, muito avançada de ética, né, sobre ética. E a partir daí, dessa ação, que ele explode aí as visões, né, os estudos a respeito de ética no trabalho aí, né? Não que não existissem estudos anteriores, existem, mas o cara dá uma lição prática de ética, né? Que veio parar nas nossas mãos aqui por causa da leitura e desse estudo a respeito de liderança. Então, aproveite um link para você poder fazer. Depois surgem ferramentas práticas, né? Que nem gestão de processos de negócio, de processos de negócio, que é chamado de BPM, no ano 2000. Então, você tem uma ferramenta que faz o desenho do processo para você. Ela faz o desenho do processo e o processo é a base de toda a produção.
2009, 2010, teoria da unidade. Né? Esse conceito, enquanto o conceito de drive em teorias motivacionais existe desde o do início de 1900 e foi pesquisado em profundidade por Edward S. e Daniel Pink, popularizou o conceito em seu livro Drive. Pink argumenta contra velhos modelos de motivação impulsionado por recompensas e medo de punição por fatores extrínsecos como dinheiro, e estabelece a premissa de que a motivação humana é amplamente intrínseca e que os aspectos dessa motivação devem ser divididos em autonomia, desejo de ser autodirigido, maestria, queremos melhorar em fazer as coisas, e propósito, conectar-se a uma causa maior do que você. Então, aqui nessa teoria de 2010, 2009, 2010, os estudiosos, né, esse Pink, Daniel Pink, ele sugere que se você der um propósito maior, se você educar o camarada e der autonomia para ele, você vai ter resultados aí fantásticos dentro das organizações, dentro das empresas, né? Mais ou menos é isso. Muito bem, e aqui, turma, nós já avançamos bastante, então a primeira parte desse nosso trabalho foi justamente essa cronologia, para a gente colocar em ordem mais ou menos o que aconteceu e em que ano, o que passou sequencialmente. Depois a gente tem aqui, ó, de novo, né, as teorias da liderança, só que agora a gente vai fazer aqui um resumo, né? Teoria do traço, e aí vem. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Cada parte que você terminar, você vai fazer isso pessoalmente aí, de maneira pessoal, individual. Eu vou clicar aqui, por exemplo, ele vai abrir para mim um teste de liderança. O teste é esse que eu coloquei aqui embaixo, porque como tem esse problema, se eu clicar aqui e abrir outra tela, você não vai ver. Você vai ver se eu sair do compartilhamento e voltar no compartilhamento abrindo a tela que ele abriu. Aí você viu o que eu estou mostrando, que nem eu tive que fazer naquela hora. Mas para não acontecer isso, eu coloquei o questionário aqui, ó. Eu capturei o questionário lá e coloquei ele aqui. Lógico que eu capturei e formatei do jeito que eu queria, né? Então são essas perguntas que tem lá. Então, se você tiver um tempinho e se você tiver interesse, faça esse questionário aqui, ó. Eu provavelmente a teoria ele está colocando a seguinte suposição: os itens a seguir descrevem aspectos do comportamento de liderança. Responda a cada item de acordo com a maneira como você provavelmente agiria se fosse o líder de um grupo de um grupo de trabalhadores ou de trabalho seu, né? Selecione se você provavelmente se comportaria de maneira se é sempre aqui o nosso esse campo aqui, se for frequentemente esse campo aqui, se for ocasionalmente aqui, raramente aqui, ou nunca você faria isso, você coloca um xizinho no nunca. Lá no questionário real, no survey real disso aqui, que você consegue clicando nesse link aqui, você tem uma bolinha. E depois no final que você termina essas perguntas todas aí, se não me engano são 45 perguntas, você tem uma visão geral a respeito do seu estilo de liderança. Provavelmente, então ele está colocando, né? Eu provavelmente atuaria como porta-voz de grupo. Você é porta-voz de grupo? Como é que você atua? Você é porta-voz de grupo? Sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente ou nunca você é porta-voz de grupo. Eu encorajaria o trabalho extra? Sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente ou nunca. Então eu não vou passar todas as perguntas, mas eu dou uma sugestão que você dê uma analisada nessas perguntas, porque qual que seria o motivador de analisar essas perguntas? Porque em muitas vezes que você vai fazer teste em empresa, tem perguntas similares a essa daqui, ó. Então você já fica conhecendo um checklist completo, entendeu? Bom, aí vai para frente, né, ó. Então você tem aqui mais visões de liderança, certo? Mais teoria contingencial. E aqui você tem outro teste, né?
tarefa de estudo 2. Tem outro teste. Nesse teste aqui, ele já fez uma coisa diferente. Ele está pedindo para você dizer dentro do teste, então ele vai ter um... No teste real, quando você clicar aqui nesse link, ele vai te levar para um ambiente de um survey, onde tem as 10 perguntas aqui. Nós vamos ler uma. E aqui tem um botão, onde você escolhe essas 3 condições aqui, ó. Então, para as 10 situações descritas abaixo, decida qual dos 3 estilos você usaria naquela situação única. Letra A, letra C ou letra G? A letra A é a autoridade, liderança autocrática, tomar decisão sozinho, sem entradas adicionais. Um líder consultivo, de liderança compartilhada. Aqui é o democrático, tá, turma? Aqui é o democrático. Tomar a decisão com base nas informações do grupo. Então você pede opinião, conversa com as pessoas, tal. E o G? O G é o laissez-faire, é o liberal, é o grupo. Permita que o grupo ao qual você pertence tome a decisão. Então é o grupo que toma a decisão. Então aqui vamos ler só o primeiro, que é o seguinte, né? Você desenvolveu um novo procedimento de trabalho que aumentará a produtividade. Seu chefe gosta da ideia e quer que você experimente em algumas semanas. Você vê seus funcionários como razoavelmente capazes e acredita que eles serão receptivos à mudança. Então essa é a situação. Como que você agiria? Você agiria com A, com C ou com G? É isso que você precisa responder lá. Você seria autoritário, ou seja, desce o caboclo autoritário lá e fala, não, vai ter que fazer do jeito que eu quero, acabou. Ou é democrático, então, né? O democrático, não, peraí, o que vocês acham, turma? Nós temos essa oportunidade, assim, assim, você coloca aqui a letra C, de consultivo. Ou então liberal, deixa o grupo fazer o que eles quiserem, entendeu? Deixa solto o negócio, rédea solta. Entendeu? Então são 10 situações que você já tem aqui, ó, você pode ler, antecipar qual que seria, colocar a sua experiência e reproduzir lá no original para ver o que acontece, porque lá tem o teste disso aqui. Nesse documento aqui é bacana porque ele fez uma coisa um pouco diferenciada. Ele classificou as teorias da liderança de uma forma um pouquinho diferente, né? Teorias focadas no líder, teoria do traço e teoria do grande homem, que nós já discutimos lá em cima. Depois tem as teorias focadas no relacionamento. Então são essas teorias aqui, ó. A transacional, que eu não falei nada, e a transformacional, que eu também não falei nada. Aqui, nessa tabela, tem alguns aspectos desses dois tipos de liderança. Então, são 2 tipos de liderança. Por exemplo, recompensa contingente, contrata troca de recompensas, contrata troca de recompensas por esforço, promete recompensas por bom desempenho, reconhece realizações. E na transformacional, influência idealizada, fornece visão e senso de missão, inspira orgulho, ganha respeito e confiança. Então ele está comparando essas duas coisas. É importante ler isso aqui, por quê? Bom, primeiro porque pode ser que caia na prova, né? Segundo, porque tem uma pergunta aqui embaixo que faz o seguinte questionamento. Qual é a diferença entre a liderança transacional e a liderança transformacional? Tem essa pergunta aqui embaixo, depois você vai ver. Teorias focadas no contexto. Lembra a teoria contingencial? Teoria dos traços, teoria contingencial. A teoria situacional é uma teoria que está de acordo com o contexto da liderança e cultura. E aí tem essa daqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta, a ferramenta Globe, é uma série de informações que ele vai te dar sobre a visão local, a visão de liderança local. Ok? Então, quando você clica nesse negócio aqui, vai aparecer um mapa mundi. E aí no mapa mundi ele pergunta lá para você, né? Ele está em inglês, mas ele se converte em português. Ele vai perguntar para você de que país você quer informações. E aí eu cliquei no Brasil, né? Aí vem um monte de matéria, sabe? Um monte de artigo
falando a respeito da liderança, falando de como que está o Brasil, de como que essa parte da região aqui toda, né, de todo o Brasil como se fosse o país, né? Uma série de coisas, a menos que eu tenha olhado errado, é basicamente isso, tá? E por fim, tem esse teste aqui, ó. Esse teste, que é o teste número 4, eu achei ele muito parecido com vários testes, inclusive testes psicológicos, que se faz dentro da empresa. Quando você está fazendo dinâmica de grupo, em algum momento eles te dão um questionário para responder. Eu achei que esse teste LMR, ele é muito parecido com testes que eu já fiz em diversas empresas aí. Então, esse modelo, chamado de modelo de Lewis, e ele faz uma análise do seu perfil de cultura nacional e compara com o perfil individual. Então, você tem aqui as perguntas, são 15 perguntas. Então, só pegando a primeira aqui, escolha uma das seguintes respostas. Eu costumo falar metade do tempo, costumo falar a maior parte do tempo, ou eu escuto a maior parte do tempo. Entendeu? Então você vai escolher uma dessas três, tem lá uma bolinha para você clicar dentro e só pode clicar numa, não tem múltiplas escolhas aqui. Eu costumo fazer uma coisa de cada vez, costumo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tendo a reagir à ação do parceiro. Planejo passo a passo com antecedência, planejo um grande esboço apenas, ou tendo a olhar para os princípios gerais principalmente. Ou seja, está traçando o seu perfil, né? Não adianta você responder sem sinceridade, porque você não vai ter uma conclusão muito perfeita a respeito de você. Agora, eu sempre acho interessante analisar essas questões, porque muitos testes aí que você faz nas empresas, eles colocam perguntas desse tipo, né? Teste LMR. Muito bem. Conclusão: a abordagem de liderança evoluiu de modelos centrados no líder, modelo de traço comportamental, através da dinâmica das relações líder-seguidores, modelos de liderança transacional e transformacional, para um que leva em consideração o contexto em um grau maior, liderança situacional, liderança contingencial e teorias da liderança, né? Processo de globalização, com o processo de globalização surgiram várias novas abordagens para a liderança. Estudos comparativos de liderança, modelo de clusters nacionais, um maior enfoque no contexto cultural do líder e seguidores, tendo em vista as equipes cada vez mais diversificadas culturalmente. E 3, o modelo centrado no líder foi revisado, levando em consideração todos os fatores complexos de formação da cultura individual em um período de globalização, ambiente dinâmico e mudanças dramáticas, digitalização, mudanças tecnológicas disruptivas, clima global e preocupações políticas, com vista a identificar a universal competências de liderança global e meta-skills. A evolução das abordagens da liderança e mudanças de ênfase foram resumidas na figura a seguir. Então ele fez essa figura para resumir o que ele está dizendo. Está no inglês, quem traduzir posta no grupo para nós. Se eu tiver tempo eu vou traduzir isso aqui para por lá também. Então isso aqui é um resumão, tá? E aí aquelas perguntas que eu falei para vocês. Quais teorias interferem não. Quais teorias inferem que o líder nasce, que líderes nascem não feitos e vice-versa? Ou seja, ele tá dizendo assim, né? Faltou um ponto aqui, né? Quais teorias inferem que líderes nascem, não são feitos e vice-versa? Quais são as diferenças entre a liderança transacional e transformacional? Que vantagens a teoria da contingência e as teorias situacionais oferecem sobre as teorias anteriores? Que vantagem tem? Você já conhece um pouco da liderança situacional, né? É aquela que se molda, né, de acordo com a situação, né?
Você vai usar conhecimentos e vai liderar de acordo com a maturidade dos seus liderados. Então, você vai responder aqui. As dimensões culturais específicas de cada país podem servir como preditores de estilos de liderança? Se sim, dê exemplos. Assista ao vídeo Como as culturas pelo mundo abordam a liderança. A gente poderia clicar, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia assistir parte desse filme juntos aqui. Porém, é só o link, eu deixei o link aqui. É só clicar no link e assistir a esse vídeo para responder essa questão. Como os estudos de liderança se beneficiaram dos estudos interculturais e dos estudos de comunicação empresarial intercultural? Aqui, turma, tem um detalhe, né? Aqui, justamente aquela parte que eu falei do Globe, né? Essa parte aqui, para responder essa quinta pergunta, você vai ter que voltar aqui, ó, a ferramenta Globe. Beleza? Então, é basicamente isso que nós vimos. E aqui tem alguns vídeos adicionais para que, se você desejar, se você quiser, não é obrigado, você lê, você assiste esses vídeos aqui. Em sua opinião, quais são os traços, habilidades, competências que fazem um bom líder? Assista o vídeo. Boa liderança é contagiosa. Quais a justificativa para a ascensão da liderança global como um campo de estudo separado? Quão importante você acha que a inteligência emocional é para a boa liderança? Então, esse vídeo aqui, ó, tem o que faz um líder, tá? Então, esse vídeo é bem interessante. Ele está no inglês, mas é fácil de entender e dá para, se não me engano, dá para você trazer o tradutor, você pedir a legenda e pedir para traduzir que ele traduz. Aí você acaba entendendo boa parte. Mas dá para entender por ele, entendeu? É bem interessante, inteligência emocional. Falamos um pouco disso, mas não entramos fundo nisso aqui. Basicamente, então, turma, é isso aqui. Beleza? É isso aí. Vamos parar o compartilhamento. Então, a gente espera ter feito uma abordagem que tenha agregado aí para vocês. É uma coisa muito rápida, porque nós temos uma aula curta. E a gente tinha já visto algumas dessas teorias. Estudem isso aí, né? Porque isso aí é o que a gente vai puxar, né? 7, 8, 10 perguntas a respeito, baseado nisso que eu estou resumindo hoje aqui, né? Que a gente já teve aí. Não é uma prova difícil, mas precisa dar uma estudadinha aí. Beleza? Então agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos e até a semana que vem, quando vocês vão fazer a provinha. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta aqui. Boa noite.